Eu gostaria de saber se você tem coragem, esta noite, de se encontrar comigo aqui no altar. Vamos nos ajoelhar aqui e dizer: Deus, tenha misericórdia de todos nós, precisamos de Ti. Deus, abençoe, Senhora, abençoe a Senhora. Ao ver estas jovens vindo, chorando, com a vida diante delas, estão na encruzilhada, são vítimas das circunstâncias. O que percebe, homens mais velhos, que quando éramos moços, que nossos moços têm 10 vezes mais tentação do que nós. Nossos jovens, nossos moços de hoje, têm 10 vezes mais tentação hoje do que o que nós tínhamos há 30, 40, 50 anos atrás. Talvez se nós vivêssemos, se o que eles vivem hoje fosse lá nos nossos dias, talvez nós nem chegaríamos ao estado que estamos hoje. As lutas, as dificuldades, as ofertas, as tentações são muito mais hoje. Percebe, irmã, que a sua filha tem 10 vezes mais tentação que a irmã quando era moça. Mas é tão difícil para nós entendermos. Queremos cobrar dos jovens, das jovens hoje, coisa que nós não experimentamos. Tentações, ataques, provocações que nós não sofremos lá. Então nós não sabemos o que é. Nós não temos noção do que é as tentações, as provocações, os problemas que a juventude enfrenta hoje. Porque nós não tínhamos essas dificuldades que eles têm hoje lá nos nossos dias. Agora nós queremos pegar, transportar eles, levar eles lá há 60, 50, 70 anos atrás, quando nós não vivemos o que eles vivem hoje. Eles não viveram o que nós vivemos, o que nós viveu, e nós não vivemos o que eles não vivíamos lá, o que eles vivem hoje. É fácil cobrar. Mas primeiro, antes de nós cobrarmos, nós temos que passar por aquela moenda também. É fácil cobrar honestidade. Mas porventura eu sou honesto? É fácil cobrar santidade do outro. Mas porventura sou eu um santo? É fácil cobrar que o indivíduo só fala a verdade. Mas eu só falo a verdade? O profeta prega a mensagem, o fundo que clama ao fundo. E quando há um fundo clamando é porque há um fundo para responder. E quando eu clamo por algo,
em algum lugar tem algo para responder aquilo que eu estou clamando. Se eu clamo a Deus por misericórdia, é porque existe um Deus em algum lugar que tem misericórdia para me socorrer. Agora, o que eu tenho para oferecer para aqueles de quem eu estou cobrando? Como que o pai vai cobrar do filho aquilo que o pai mesmo não teve? O exemplo vem de casa. Ensina o menino nos caminhos do Senhor, e mesmo depois de grande ele não desviará dele. Agora, quando o menino era pequeno, inocente, eu não tinha o conhecimento do que tenho hoje. Bebia, jogava, fumava. Quantas vezes nós assistimos, nós vimos lá no passado, pais pegar copo de cachaça, dando para criança de 5, 6, 7, 8 anos experimentar, dando um cigarrinho de paia lá, para o menino tirar um trago para ele experimentar. Aí lá na frente, quando o menino cresceu, se formou e virou um alcoólatra, aí vamos desesperar, expulsar o menino de casa, expulsar o filho de casa, levar o filho para a casa de recuperação. Mas aonde ele começou? Você vê o homem caído na rua, embriagado hoje, sendo motivo de zombaria, piada. Ele não começou a primeira dose que ele tomou, ele não tomou 1 litro de uma vez. Ele não tomou um lambique de uma vez. Ele começou experimentando, o papai colocando na boquinha dele. Ah, tem que colocar na boquinha dele, senão ele fica com lombriga assustada. Tudo tem um começo. A doença começa de pouquinho. E se você não cuida, ela te leva para a sepultura. E o profeta continua: o que a filha dela terá, olhe para isso. Os quadros que o diabo está pintando. Basta olhar para os quadros que o diabo pinta para saber o que nos espera. 102 da mensagem do profeta enganado. Como precisamos orar. E é o que menos nós fazemos. O diabo não tira de você o desejo, a vontade, a aptidão de ler, pregar, falar. Não, o diabo não tira isso de você. Mas ele tira de você o desejo de orar. Porque se ele afastar você da oração, ele afasta você de Deus. Ele afasta você do pronto-socorro. Como precisamos orar? Agora. Voltaremos a vocês, irmãos. Percebe que não oramos nem metade de quando nossos pais oravam. Não oramos nem a metade que os nossos pais lá no passado oravam. Eles não se preocupavam em sermões, preparar sermões bonitos, eloquentes para pregar, para envaidecer, não. Primeiro eles se preocupavam com a oração. Hoje nós revertemos o quadro, fazemos o contrário. Primeiro nós corremos atrás dos sermões, das pregações, dos discursos. Aí depois nós vamos orar. Prega 4 horas.
ora 5 minutos. Canta 5 horas, ora 5 minutos. Vamos colocar de pé, vamos orar pelos pedidos de oração. Aí levanta alguém lá, lê os nomes das pessoas no pedido de oração, faz uma oração de 2, 3 minutos. Amém. Sabia que não ficamos tanto tempo de joelhos quanto os pastores antes de nós? Ó, isso aqui é tremendo, isso aqui balança, gente. Vocês sabiam que... Vamos ver, vamos começar aqui. Agora voltaremos a vocês, irmãos. Percebe que não oramos nem metade de quanto nossos pais oravam. Ponto, pai. Agora ele vai para os pastores. Pastor, sabia que não ficamos tanto tempo de joelhos quanto os pastores antes de nós ficaram? Olha que ele pega uma escala, ele começa falando com o crente comum, aí ele pula para o pastor. Porque se o pastor não ora, imagina a igreja. Mulheres, percebe que não instrui suas filhas e ora com ela à noite, como sua mãe fazia então. E quanto a isso, quem é culpado? Nós somos culpados. Não há como negar, somos culpados. Eu sou culpado. Sou culpado de não fazer o trabalho de Deus como deveria. Estou confessando isso, que estou errado. Estou pedindo a Deus que tenha misericórdia de mim. Olha aqui e veja as oportunidades que perdi por causa de coisas mesquinhas, coisas insignificantes que não significam nada. Estou envergonhado de mim mesmo, diz o irmão Branco. Estou envergonhado de mim mesmo. Como ministro do Evangelho diante de vocês, eu me arrependo diante de Deus e peço a Deus que me perdoe e a igreja que me perdoe por ser tão lento na obra de Deus. Pela graça de Deus e pela ajuda de Deus, eu não daria ouvidos ao que todos estão tentando lhe dizer para fazer algo. Quão difícil é. Eles têm um programa, eles têm algo para vocês fazerem. Bobagem. Conheço o programa de Deus. Está escrito aqui na Bíblia. E tenho vergonha de mim mesmo. Como ministro do Evangelho, 1 milhão de almas ganhas. Devo ganhar 10 milhões de almas. Estou muito atrasado. Ele já tinha ganhado 1 milhão.
E ele disse: eu devo ganhar 10 milhões. Estou muito atrasado. E nós? E nós que nunca ganhamos uma alma? E você, quantas almas você já ganhou? É o profeta que está perguntando, não sou eu. Parágrafo 104 da mensagem, envergonhados. Um profeta envergonhado. Desde que está em Cristo, o cristianismo passa de um a outro. Quantas almas você ganhou desde que é cristão? Se não está ganhando almas, você é culpado, você é estéril, você tem trazido vergonha à igreja e ao evangelho. Quantas pessoas você convida para a reunião de oração? De quarta-feira à noite. Se não está fazendo isso, você deveria envergonhar diante de Cristo. Se você não está fazendo isso, você deveria se envergonhar diante de Cristo. Você é culpado. E seu lugar é no altar. Convido a vir comigo para arrependimento. Então incline a cabeça e a mantenha inclinada um momento, enquanto sinto minha culpa e gostaria de me arrepender. Apenas incline a cabeça. Nosso Pai Celestial, eu me curvo neste altar e peço perdão pelo meu pecado. Peço perdão pelos pecados destes que estão em volta do altar. Peço perdão por esta igreja, pelo corpo de crente, nacional e internacional. Peço misericórdia para nós, sendo tão lentos, o quanto as coisas do reino. Peço que perdoe os nossos pecados e tire nossa transgressão. E nos perdoe por sermos tão estúpidos, pela estupidez das pessoas, como ficamos aquém. Como optamos por exercício corporal, como fazemos coisas que não deveríamos, como pecamos diante de Ti. E nesta reunião de domingo à noite, Pai, ao ver o profeta na Bíblia envergonhado-nos, nós nos envergonhamos esta noite. Eu me envergonho diante de Ti, por causa dos pecados do povo. O povo, minha nação, meu povo, tenho me envergonhado deles. Senhor, ao ver nossas jovens andando pelas ruas e agindo como estão, ao ver a prostituição, os jovens vivendo em todos os tipos de vida, ao vê-los ficando em casa sem irem à igreja e lendo revistas que não deveriam assistindo programas sem censura, ouvindo as piadas sujas de Hollywood,
ouvindo as velhas músicas do diabo. Conceda por homens que são de má fama e têm consciência, viu a influência do diabo para inspirar as obras do diabo. Ó Deus, estou com vergonha, estou envergonhado de mim mesmo, por não repreender como deveria. Ó Deus, tira minha culpa. Peço-te que tires, peço-te que perdoe estas pessoas que estão aqui. Primeiro, todos nós, ajude-nos a nos levantarmos deste altar como novos homens e mulheres. Ajuda-nos a sairmos daqui como cristão devemos sair. Ajude-nos a deixarmos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, para corrermos com paciência a carreira que nos está proposta, não olhando para a televisão, não olhando para os comediantes do mundo, mas olhando para o autor e consumador da nossa fé, o Senhor Jesus Cristo, o qual desprezou a afronta da cruz e a suportou por nós, e padeceu fora da porta para santificar o povo com seu sangue. Purifica-nos toda a injustiça e toma-nos como teus próprios filhos esta noite, Pai. E receba-nos nesta oração de arrependimento. E dê-nos, Senhor, paz, alegria, e que todos os leitos esta noite, ao nós deitarmos, pensando no encontro desta noite, que possamos pensar nas condições do mundo que a Bíblia nos revelou. Agora que nós, ao pensarmos nisso, tenhamos o rosto marcado pela vergonha, e que tu tragas paz e felicidade, e cada coração estamos nos arrependendo, Senhor, diante de ti, neste altar. Deus, ajuda-me, enquanto vou agora pela fé, e orar para que esteja na tua vontade, para que muitas centenas de pessoas sejam ganhas para ti. Centenas de pessoas sejam ganhas para ti. E ajude-me a ter fé e coragem enquanto prossigo, não olhando para ninguém, senão para ti, o autor e consumador da nossa fé. Deus, conceda-nos, perdoa cada diácono desta igreja, perdoa o pastor, perdoa os membros leigos, Senhor, perdoa a todos de todos os nossos pecados. Perdoe-nos, Senhor, perdoe cada visitante em nossa porta, e que possamos sentir o impacto do Espírito Santo em nossas vidas, pois estamos humildes perante ti esta noite, arrependendo-nos de todo o coração, para que nós recebas e nos tornes um povo humilde, quietos, santificado e humilde para o teu serviço. Conceda esta bênção, Senhor, no altar em que conceda, inclinemos as cabeças e o coração diante de ti, em nome do teu Filho, o Senhor Jesus, nos pedimos amém
e amém. Olha o desespero, olha o clamor, olha o temor dele. Depois de ganhar 1 milhão de almas, dizendo: Senhor, eu não tenho ganhado almas. E aqui ele ora pelo povo, pela igreja, por ele, e ora também pelo pastor. Sou teu, ó Senhor, ouvi a tua voz, e ela me declarou o teu amor. Como anseio levantar-me nos braços da fé e ser atraído para mais perto de ti. Atraia-me para cada vez mais perto, bendito Senhor, a cruz onde morrestes. Atrai-me para cada vez mais perto, bendito Senhor, do teu lado precioso que sangra, do seu lado precioso que sangra. Deus nos abençoe. Às vezes nós não temos consciência do que é lutarmos para ganhar uma alma. Parece que é mais fácil expulsar elas da igreja, chutar elas para fora, do que ir lá fora e ganhar uma que está perdida lá fora. Porque para expulsar, para espancar, é fácil. Agora o difícil é trazê-las de lá, de fora para dentro. É esse o desespero do profeta. Deus os abençoe. Shalom a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe pastor José João Marques. Deus abençoe meu amigo João Filho. Deus abençoe Israel Rodrigo. Deus abençoe minha cunhada Cleusa Rodrigues da Conceição, lá em Sumaré, São Paulo. Deus abençoe os irmãos do Tabernáculo da Vida, Arara, São Paulo. Eu preciso dos dias de culto. Eu preciso que vocês me passem para mim, mande para mim o endereço e os dias de culto aí na cidade de Arara, do Tabernáculo da Vida. Eu pretendo fazer uma visita aí para os irmãos. Deus abençoe Vera Floriano, irmã Vera Floriano, irmã Francisca Pinheiro, pastor Francisco Porto Ferreira. Deus abençoe a todos vocês. Até a nossa próxima programação.